Fato Online conversa hoje com Acilino Ribeiro, subsecretário de Movimentos Sociais do Governo do Distrito Federal. Acilino tem uma história de vida super interessante que será contada nesse documentário Sobrevivente da Utopia, que será lançado em outubro. Acilino, você teve uma história de vida super interessante, mas um dos pontos que mais chama atenção é o fato de você ter sido segurança pessoal do Gaddafi. Você pode contar pra gente um pouquinho mais como que foi essa relação, como é que você conheceu o Gaddafi? Nesse período, já a partir de 74, surge a Operação Condor. A Operação Condor era uma operação liderada, coordenada pelos Estados Unidos, pela CIA, o Serviço de Inteligência Americano. E aí surgem então duas operações contrárias ao Condor. E ela foi financiada, foi apoiada, essa operação chamada Operação Galáxia, por Gaddafi contra a Operação Condor. Só que ela era um pouco, a estratégia poderia ser a mesma, mas a tática era diferente. Você participou da Galáxia. E aí nós participamos da Operação Galáxia da seguinte forma: foram convidados a ir para a Líbia, para a sede da Mataba e Alamia, que traduzindo do árabe para o português chama Internacional Revolucionária, 250, 300 internacionalistas, combatentes, guerrilheiros, que passaram 6 meses treinando. E aqueles 10 que melhor se sobreviveram e aguentaram os 6 meses, formaram o comando da Operação Galáxia, que foram os 9 comandantes internacionalistas. E você estava no meio. E por uma, digamos assim, felicidade, uma alegria, histórica do destino, eu fui um dos que lá estava. Mas essa operação, você também foi segurança pessoal dele, não tem nada a ver com essa operação que você participou? Foi exatamente por ter sido um bom segurança, e era uma pessoa que conhecia todas, foi treinado naquela época para isso, que também foi escolhido para ser um dos comandantes dessa operação. Naquela década de 70, também em década de 80, permanecemos na segurança dele. Você disse que conversou pessoalmente com ele várias vezes. Como é que era a sua relação com ele? Era próxima? Era uma relação, assim, quase que de irmão, porque a gente se aproximou muito, porque a gente conversava muito sobre questões como a paz mundial, a geopolítica. Numa ocasião, ele me disse, e agora está começando, os países da América Latina, há 30 anos atrás, ele me disse que existia uma saída para a América Latina, que era que a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, se transformaria na Organização Terrorista do Atlântico Norte, e é o que hoje está acontecendo. Nesse período que você esteve na Líbia, você conheceu também o Evo Morales, Já foi depois. Evo já foi, me parece que na década no final dos anos 90, ele era um sindicalista no qual ele participava das conferências pela paz, pelos direitos humanos, pelo meio ambiente, que eram sempre promovidas e com sede na Líbia. Quando foi a última vez que você viu o Gaddafi? Em fevereiro de 2009, o filho dele me ligou pedindo que eu levasse a seleção brasileira à Líbia. Eu tentei levar a seleção brasileira, não consegui, levei a seleção de futsal. E aí, Gaddafi me pergunta como era que estava a situação, a geopolítica, a gente discutiu politicamente, conversamos. Eu disse a ele que ele me perguntou o que é que eu achava dele ter desistido do programa nuclear dele. Eu disse que era um perigo aquilo, que os Estados Unidos em pouco tempo ia tentar derrubá-lo, e ele, sem o programa nuclear em evidência, que era um programa pacífico, ele corria riscos. O que realmente aconteceu. E como foi a sensação de ver as imagens e de saber que ele tinha morrido? Olha, sinceramente, eu só consegui ver aquelas imagens uma vez, nunca mais, e não quero mais ver. Você foi preso pela ditadura, pelo doicode, mas você não foi morto, você foi solto. E eu queria que você contasse essa história. A história interessante, Quando, em plena ditadura militar, eu vou preso com 15 anos de idade, já em 1969, isso 3 meses depois em que o Brasil se abate sobre o Brasil, os anos de chumbo, Quando eu vou levado para a prisão,
alguém avisa a minha mãe, ela liga para minha casa e avisa a minha mãe e meu pai. E a minha mãe, né, com uma amiga, uma vizinha, pega e se prepara e vai inclusive de camisola e arma, invade, né, a prisão. Ela já sabia para onde eu tinha sido levado, né, porque tinha informado, alguém avisou. Até hoje a gente não sabe quem deu essa informação, mas graças a Deus ela soube e entrou, rendeu os policiais, torturadores que estavam lá, me tirou de lá de dentro, né, me trouxe aqui para a rodoviária, me botou dentro de um ônibus e me mandou para o Piauí. Aí eu fui, passei um ano clandestino, escondido, numa fazenda, lá do meu avô, né? E minha mãe ficou aí respondendo o processo. Né? E depois disso você teve que ser exilado? Aí depois eu vou para o exterior novamente. Né? E aí no exterior você fez algumas missões secretas pela Internacional Revolucionária? Pela Internacional Revolucionária. Hoje você pode contar alguma delas? Posso, exatamente. Essa era proteger os exilados, os companheiros que estavam no exílio. Eu me lembro que na Argentina, a gente teve que ir para a Argentina porque o Serviço de Inteligência palestino e líbio descobriram que a CIA, que era quem coordenava a Operação Condor, o Serviço Secreto Americano, o governo americano, estava querendo prender para matar todos os combatentes brasileiros e uruguaios, argentinos, e que está da América Latina. E o Acnur, a agência da ONU de proteção aos refugiados, tinha a relação dos refugiados com o nome e o endereço onde estavam todos eles. Soube-se que o governo americano, através da CIA, descobriu alguns exilados. E quando descobriu, eles apareceram mortos. E aí, Gaddafi mandou que esse comando fosse a Buenos Aires, na Internacional Revolucionária, mandou que esse comando fosse a Buenos Aires para tentar salvar os outros e destruir e desaparecer com a lista que estava lá na sede do Acnur. E você participou dessa missão? Sim. E a você lista conseguiu? Sumiu. Conseguimos dar sumiço na lista e no cofre que estava lá, né? Como não tinha, só sabíamos onde estava o cofre, onde estava a lista estava dentro do cofre e não conseguia abrir o cofre. Explodiu, levou o cofre. Levar o cofre, né? E depois do exílio você voltou e foi para o Piauí? Sim, aí em 1979, em 74, eu faço vestibular para a UNB e eu não sabia que naquela época, quando você passava no vestibular, você tinha que, para se matricular, tinha que ter um atestado de bons antecedentes ideológicos. E com certeza eu não tinha, né, para o regime daquela época. Você passou em quê? E aí eu passo para Relações Internacionais. E não pôde fazer a matrícula? Aí lá me dizem que eu levei todos os documentos, fotografia, carteira de identidade, certidão de nascimento. E aí disse que estava faltando o atestado de bons antecedentes ideológicos. Aí eu fui buscar aqui na delegacia, né? Aí quando cheguei lá para buscar, foi preso, né? Então não deu para... E eu fui impedido de estudar, né? Naquela época estava em vigor o decreto 477 e o decreto 228. O MR8 manda que eu faça vestibular na UDF, na Católica, na UPS e no CEUB. E aí eu passei, mas fui estudar só na Católica e na UDF porque o dinheiro estava pouco, né? A guerrilha não tinha dinheiro para pagar todos as universidades. Por quê? O meu objetivo era estudar nas 4 universidades particulares, criar os DCEs, os Diretórios Centrais de Estudantes, e os centros acadêmicos, depois juntar com a ANB para reconstruir a FEUB, que era a Federação dos Estudantes Universitários de Brasília. E aí reconstruímos o movimento estudantil no DF. Nesse período a gente tenta reconstruir a UNE, conseguimos, né? Aí tem o companheiro Aldo Rebelo, que hoje é ministro da Ciência e Tecnologia, né? Volto para o Partido Comunista, PCB, que me manda para o Piauí, eu vou para lá a gente fortalecer a luta para apressar a derrubada da ditadura. Em 82, com 2 anos de trabalho que a gente faz, a gente fortalece a luta do movimento popular,
fundando, criando, organizando Federação das Associações de Favelas, Associação de Prostitutas, Associação dos Mendigos, Associação dos Camelôs. No Piauí. No Piauí. Aí eu fui ser advogado de todos eles, né, nesse período. E como a gente fez um amplo trabalho de mobilização popular, mas a gente queria fazer Nesse período, você estava recebendo dinheiro do Gaddafi para fazer esse serviço ou ainda não? Veja bem, não é recebendo dinheiro do Gaddafi para fazer qualquer... Naquela época, a gente recebia da Internacional Revolucionária, né, ajuda do Fundo de Ação e Solidariedade Internacional para desenvolver lutas de apoio à organização popular. Gaddafi deu uma grande contribuição e um prefeito, o Al-Ferraz, nos chama para ser secretário de Ação Comunitária e Participação Popular. Aí a gente desenvolve muitos projetos no Piauí, aí já institucionalmente assinado, legalmente, com o apoio do governo líbio, que ajuda financeiramente as comunidades pobres do Piauí, por volta de 85, 86. Você incomodou muita gente muito poderosa. Você recebeu muitas ameaças de morte na vida, né? Sim. Muitas, e graças a Deus escapei de todas, né? Essas ameaças de morte que eu sofri muitas ameaças, não só durante o período da ditadura, como você sair no meio de cerco atirando para escapar, até para salvar companheiros, e graças a Deus escapar, como eu escapei, eu me sinto um homem protegido. Acilino, a gente falou um pouquinho sobre caminhos políticos e eu queria te fazer uma pergunta. Você é irmão do deputado distrital Raimundo Ribeiro, filiado ao PSDB. Me parece que são dois caminhos políticos muito diferentes. Você vê dessa maneira? Não, interessante. Eu devo muito ao Ribeiro. O Ribeiro e eu temos trajeto, digamos assim, iniciamos politicamente juntos. Eu fui para o Piauí, ele ficou no DF, eu estou no PSB, eu sou do PSB, ele do PSDB, né? Ele social-democrata, eu socialista. Mas tem uma história interessante. Eu admiro demais meu irmão. Amo meu irmão assim e o vejo como um grande líder político, que é um homem muito sério e que me dá assim um orgulho muito grande de sempre conversar e conviver com ele, porque eu até digo que a gente se aprende muito um com o outro, né? E o Ribeiro, ele não gostava de política quando era menino, porque o Ribeiro gostava muito era de futebol e eu de política. Eu odiava futebol e gostava de política. O Ribeiro odiava política e gostava de futebol. Mas o Ribeiro tinha uma missão que mamãe dava para ele. Tanto que a gente cresceu junto, estudamos junto, e eu e ele íamos para o mesmo colégio, Setor Leste, universidade, e fomos juntos, sabe por quê? Porque mamãe botava ele para me vigiar, para quando eu fosse preso, ele pegar a fichinha telefônica do orelhão, ligar para avisar que era para ela ir me tirar da cadeia, né? Então, eu fazia minhas passeatas, manifestações com isso, e o Ribeiro ali todo o tempo preocupado comigo, me via olhando, para poder me proteger. Então eu devo muito isso ao Ribeiro. E não foi uma nem duas vezes não. Na UDF, quando a gente estudava, aconteceu uma vez que a polícia chegou e ele me avisou e eu tive que sair. Outras vezes, ele jogando bola, ele jogava muito bola, né? Mas ele ficava de olho. E aí aconteceu esse tipo de coisa. Eu fui para o Piauí, ele ficou aqui, agora eu voltei para cá, está com 10 anos. E a gente sempre se reúne lá em casa, na casa da mamãe, conversamos muito sobre política, temos os mesmos objetivos. Obrigada, Celino. Eu é que agradeço.